Vamos orar para a gente entender essa palavra que nós estaremos falando e pregando essa noite? Para isso, queridos, eu quero que você coloque a mão no teu coração e que você repita essa oração comigo aí na sua casa. Você vai repetir assim: Senhor, em nome de Jesus, que toda boa semente entre em meu coração e não seja consumida, que não seja abafada, mas antes que suas raízes alcance a profundidade do meu coração e possa transformar a minha vida. Amém? Deus, eu queria nesse momento te entronizar em minha vida, te entronizar nessa palavra, que possa sair através da minha boca tudo aquilo que o Senhor deseja compartilhar com o teu povo, o ouvinte nessa noite. Eu oro, Senhor, para que essa palavra ela alcance os corações, mas que também ela possa ficar e possa transformar e possa marcar essa vida, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que todos entendam, para que todos tenham entendimento dela, porque isso é necessário para que de fato ela possa fazer a diferença em nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, queridos, como a gente vai estar falando um pouco sobre cultura do reino, sobre o que é o reino de Deus, antes eu queria falar, primeira coisa, sobre choque cultural. Valéria, o que é choque cultural? Talvez você que esteja me ouvindo, você diga assim: Valéria, eu nunca viajei para nenhum lugar, eu nunca tive que ser inserido ou me inserir em uma outra cultura. Mas, queridos, eu não sei se você sabe, cultura são traços, comportamentos, crença, moral que determina o comportamento de um determinado povo. Ou seja, a religião, o jeito que ele fala, né? Nós sabemos que cada canto, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, cada canto do nosso Brasil, nós temos uma forma de falar o português. Lá o carioca, né? Ele tem uma forma, nós o nordestino, nós temos o nosso dialeto particular, né? Então, isso determina a cultura de um povo. Ou seja, a cultura de um povo é como ele se comporta, são as suas diferenças particulares, ok? Então, nós estaremos falando qual é a cultura do reino, quais são esses elementos, esse comportamento, esses pilares que determinam como se comporta o povo de Deus. Amém? Então, é justamente sobre isso que nós estaremos falando neste mês, sobre a cultura do reino dos céus. E por isso esse tema, choque cultural, saindo das trevas e vindo para a luz. E continuando para a gente entender o que é cultura, né? Quando nós, talvez você que nunca tenha saído, né, do seu país, do seu estado, da sua cidade, a gente tem aquele pensamento que todo mundo se comporta do mesmo jeito. Ou seja, que todo mundo se veste igual, que todo mundo tem o mesmo comportamento. Então, quando nós não saímos, nós não viajamos, nós temos esse entendimento que todo mundo age de forma ou semelhante ao comportamento que nós encontramos em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, de amizade e no nosso ciclo social, ok? Porém, quando nós viajamos para algum lugar, né, quando a gente vai para outro estado, vamos trazer bem pertinho da gente. A gente sai aqui de Aracaju e a gente vai ali em Salvador. É tão perto, mas a gente já consegue perceber uma grande diferença de cultura, ou seja, desses elementos de comportamento, de crenças, de forma de ver o mundo. Então a gente vai para lá, o pessoal já fala diferente, já fala arrastado, né? Nossos conterrâneos aí, talvez tenha algum baiano que esteja nos ouvindo. Aí a gente vai para a casa deles, a gente percebe que há até a forma de se alimentar. Você percebe que ali tem um vatapá, tem um caruru, tem uma farofa, tem um feijão diferente. Então a gente percebe que a forma que eles agem, a cultura deles é totalmente diferente da nossa e é muito perto. Então o que acontece? Quando a gente se insere na cultura do outro,
Claro, obviamente que nós teremos alguns choques culturais. Aí você vai estar falando, não sei o que, eu gosto disso. Aí você, rapaz, não é assim não, eu gosto daquilo. E você começa a perceber que para você se inserir naquela cultura, você vai ter que se adaptar àquele comportamento, àquela visão do outro. Quando nós aceitamos a Jesus, acontece também isso, meus irmãos. Imagine que a gente lá no mundo, a gente tinha uma forma de falar, a gente tinha uma forma de pensar, a gente escutava, a gente via, a gente gesticulava de uma forma que não vai condizer, ou seja, que não será semelhante agora à nossa nova forma de pensar e agir que a Bíblia diz que nós temos que ter. Também isso é muito importante para a gente entender o reino de Deus. Por que é importante? Assim como lá em Salvador, quando a gente sai de Sergipe e vai para lá, a gente percebe que culturalmente ele já tem estabelecido uma forma de ser, e eu não posso ir para lá querer me inserir, querer impor àquele povo o meu jeito, a forma que eu penso. No reino de Deus é a mesma coisa. Eu não posso aceitar a Jesus e agora dizer para ele, dizer a palavra, dizer à igreja na qual estou me inserindo, como agora eles têm que se comportar, ou fazer com que eles me engulam. Ou seja, não, eu aceito a Jesus, mas eu vou me vestir igual, eu vou falar igual, porque o seu comportamento será diferente. A gente chama que se destoa, ou seja, diferente. Então a gente não pode ser assim. Por isso mesmo a gente vai estar falando sobre quais são esses princípios, esses valores que o reino de Deus ele tem, que para mim me inserir aqui eu preciso mudar, né? Eu vou precisar mudar minha forma de falar, eu vou precisar mudar minha forma de ver, eu vou precisar mudar minha forma de vestir. Tudo precisa ser mudado para que agora as pessoas possam me olhar e dizer, olha, aquela menina ali é do reino de Deus, Valéria tem o brilho de Jesus, Valéria é uma menina diferente. Por exemplo, quando eu fui morar no Paraguai, eu bastava abrir a boca que as pessoas sabiam que eu era uma nordestina, que eu era uma brasileira. Por quê? Por conta da minha cor de pele, por conta do meu tipo de cabelo, por conta da minha forma de falar, do meu sotaque, né, diferente. Então eles percebiam que eu não era dali. Ou seja, nós também, quando nós saímos das trevas e vamos para a luz, a gente precisa ser notado, as pessoas precisam olhar para nós, olhar para você dentro da sua casa, na sua área de trabalho, no seu cotidiano, na sua forma de ir e vir. As pessoas precisam notar a diferença. Se por acaso você já está aqui, já aceitou a Jesus, e você pense aí, eu vou lhe dar 2 minutinhos, pense aí, será que quando você aceitou a Jesus, as pessoas têm notado alguma diferença? Na sua forma de falar, na sua forma de ver o mundo, na sua forma de agir. Será que aquela pessoa que mentia agora não mente? Aquela pessoa que era explosiva agora está mais ponderada, né, mais calma? Então é um momento de reflexão do nosso comportamento. O meu comportamento está mais para filho das trevas, ou o meu comportamento está mais para o filho da luz, que é aquilo que Deus espera de mim e de você? Entendendo isso, o que é cultura, entendendo isso, que é reino de Deus, entendendo que o reino de Deus, ele já tem um manual de comportamento, que eu não posso chegar e dizer a Deus como é que eu tenho que agir. Não, é Ele que diz como eu devo agir e como eu devo me comportar no reino dele. A gente vai estar falando hoje no livro de 1 Reis, capítulo 1. Nós estaremos usando uma história muito, muito conhecida, muito forte também, porque ela traz muitos princípios do reino de Deus para quem está sendo iniciado no reino de Deus. E a gente vai estar usando alguns princípios para nos nortear, ou seja, para nos deixar espertos, entendidos do que a gente precisa fazer para nos inserirmos no reino de Deus. Amém? Bom, primeiro a gente vai estar falando, para começar, o que é princípio. Queridos, princípios é aquilo que são pilares que determinam
determinam a moral de um povo. O que é para você, por exemplo, na sua casa, o que é tão importante? Na minha casa é importante a pessoa ser honesta. Meus filhos precisam serem honestos, falarem a verdade. Ou seja, são os princípios que você determinou para a sua casa. Na minha casa o povo aqui é trabalhador. Ou seja, é um princípio, o trabalho é um princípio que você estabeleceu para a tua casa. E aqueles que burlarem, aqueles que forem diferente disso, com certeza você vai chamar e dizer: filho, aqui nessa casa eu criei meus filhos para serem trabalhadores. Ou seja, são princípios. Princípios são aquelas coisas que não podem serem burladas, quebradas. E o reino de Deus, ele é estabelecido em cima de princípios. Você sabia? Com certeza, existem princípios que estabelecem, que repousa o reino de Deus. Ou seja, que o reino de Deus, ele está estabelecido em cima desses princípios. E que eu, quando estou me inserindo, ou seja, quando eu estou chegando, eu não posso quebrar. Eu não posso simplesmente fingir que aquele princípio não está ali e eu não vou acatar aquele princípio. Então, se você não acatar, logo você não será um filho da luz. A Bíblia diz que nós conhecemos os seus frutos, a árvore, pelos seus frutos. Eu sei que aquilo dali é uma mangueira por causa da manga. Não é verdade? Então, se a gente for trocar isso por uma ideia mais fácil da gente entender, né? O reino de Deus, ele vai ser a árvore e os frutos serão os princípios que mostram que é da onde é aquele reino. Então, por exemplo, se eu sou essa árvore que eu fui plantada no reino de Deus, as minhas obras, ou seja, os meus frutos serão bons. Né? Não serão dos filhos das trevas, serão dos filhos de uma filha da luz. E as pessoas logo notarão a diferença em mim, notarão que aqueles princípios que me regem, ou seja, que vai ultrapassar, que permeia o meu comportamento, ele é diferente, amém? E entendendo isso, a gente vai para a história, amém? Vamos lá. Queridos, essa história é muito bacana, né? Com certeza você já ouviu falar sobre Davi, um grande rei. Talvez o rei, talvez não, o principal rei de Israel. Um homem que foi chamado para ser rei ainda na adolescência, que passou por um processo grande até chegar ao seu reinado. E nesse capítulo 1, ele está morrendo, ele está velho, ele já lutou o que tinha que lutar, ele já fez o que tinha que fazer, e ele agora estava naquela época de passar o seu reinado, passar o cajado dele para outra pessoa, e tinha que ser para um dos seus filhos. Vamos ler? Eu quero que a gente leia 1 Reis 1, versículo 32 ao 37 primeiro. Vamos lá. 32 ao 37, que diz assim. Abram suas Bíblias para acompanharem, tá certo? Ou no celular, tá bom? Para a gente poder entender essa história. Que Davi está morrendo, já está bem velho e precisa passar o reino para um dos seus filhos, tá? Então, 1 Reis 1, do 32 ao 37, que fala assim. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram o rei sobre Israel. Então tocarei a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subirei, pois, ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém, amém. E diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor, como o Senhor foi com o rei, meu senhor assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei, meu senhor.
Bom, veja que no início da história já começa Davi escolhendo alguém para substituí-lo. Aqui a gente já inicia, queridos, falando sobre o compromisso que nós temos, o compromisso que o povo de Deus tem, assim quando aceita Jesus. A Bíblia vai dizer que nós somos sacerdotes reais. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo 19 que nós somos uma nação eleita, um povo adquirido, um povo escolhido. Ou seja, nós somos pessoas que levamos e anunciamos o evangelho que salva, liberta e transforma. Então nós somos escolhidos pelo Senhor. Amém? Todos nós somos escolhidos, aqueles que escutam, aqueles que não escutam, mas todos nós somos chamados para estarmos no reino dos céus e fazermos parte do reino de Deus. E assim foi também com Salomão, ele foi escolhido para governar. Porém, queridos, a primeira coisa que eu queria destacar para você que está entrando no evangelho, ou você que está há muito tempo, é necessário ter legitimidade. Eu trouxe esse primeiro princípio, que é a legitimidade. A gente vai estar falando de 3 princípios essa noite. Legitimidade é conformidade à lei ou direito, legalidade. Ou seja, como eu falei, a Bíblia, o reino de Deus estabelece princípios que formam o reino de Deus, e a legitimidade é um deles. Muitas das vezes a gente quer aceitar a Jesus, a gente quer servir a Deus, mas a gente quer que seja do nosso jeito. A gente recebe uma chamada do nosso Deus, né? Com certeza você estava nas trevas, alguém anunciou o evangelho para você, você aceitou a Jesus, mas aí você vem, aceita Jesus, mas você quer seguir igual. Você quer seguir de qualquer jeito, sem legitimidade, sem entender que o reino estabelecido por Deus precisa ser princípio em sua vida, precisa nortear seu comportamento, sua forma de falar, para que ele de fato seja seu. A Bíblia também fala que o reino de Deus ele é ganho pela força, ou seja, pela perseverança. É necessário perseverar. Não adianta nada eu aceitar a Jesus hoje e na primeira queda o irmão olhou feio para mim, eu perder a legitimidade de ser esse chamado, de dizer venha, de Deus ter dito olha, você é filho, você é filha. É necessário ser legítimo. Não adianta nada a primeira vez que o pastor usar o cajado em você, você não gostar e você dizer epa, aqui não é para mim. Não pode, é necessário ter legitimidade. Ele te chamou. Você estava nas trevas. Olha para trás, lembra do teu passado. Lembra de onde você veio. Salomão era apenas o filho do rei. Ele foi chamado, foi dado para ele uma grande responsabilidade. Foi dado para você a responsabilidade de ser chamado filho de Deus. Não foi chamado para ser qualquer coisa. Então é necessário ter legitimidade, é necessário você ter em mente que agora com esse chamado, agora que eu aceitei a Jesus, agora que eu vim à frente, agora que a sociedade me olha como cristão, eu preciso ser legítimo na decisão que eu tomei. Isso requer compromisso com os princípios do reino de Deus. Amém? É necessário você entender que esse reino, que esses princípios precisam reger a tua vida. Nós estamos em um momento onde nós vivemos a humanização, o humanismo, onde nós vivemos em torno das nossas próprias necessidades, onde eu vivo segundo as minhas vontades e os princípios que eu mesmo estabeleci. Querido, se você vive isso, se você está se identificando com isso, eu digo, você não tem produzido os frutos do Filho da Luz, que você foi chamado para ser, assim como Salomão estava sendo chamado aqui para ser rei. E ele precisava ter a responsabilidade de ser legítimo no atendimento dessa chamada. Então esse é o primeiro princípio, a legitimidade, certo? A legalidade, o direito, a chamada. Amém?
O segundo princípio, e eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Reis 2, capítulo 2, de 1 ao 6, fala assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares no seu caminho, para guardares os seus estatutos e seus mandamentos, e os seus juízos e seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor, conforme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a tua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Também tu sabes o que me faz Joabe, filho de Zeruai, e o que faze aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amassa, filho de Játer, e os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Bom, o primeiro princípio, esse segundo princípio que eu queria trazer, é porque nesse versículo, Davi, antes da sua morte, chama Salomão e dá para ele esses conselhos. E aí o princípio que eu quero trazer é de ensinamento e humildade. Queridos, muitas das vezes nós aceitamos a Jesus, são princípios do reino de Deus. É necessário ter um coração ensinável e é necessário ter um coração humilde. Às vezes nós aceitamos a Jesus, a gente quer entrar no reino de Deus, mas a gente não quer escutar nem aqueles que estão há mais tempo. A gente não quer ter a responsabilidade de ouvir bons conselhos. Veja que a palavra diz assim: se você seguir os preceitos que foram estabelecidos, ou seja, não são preceitos que eu estabeleço, mas são preceitos que a Bíblia diz que tem que ser. É um perigo para nós líderes, ou para você que está aí na sua casa, quando nós decidimos governar sem Deus. Quando agora nós achamos que o nosso achismo é o achismo de Deus. Quando nós simplesmente botamos na nossa cabeça que tem que ser daquele jeito, e agora a gente não escuta mais os conselhos, a gente despreza a palavra. Querido, isso é um grande perigo para governar, ou para ser filho da luz, para ser aquele que foi estabelecido no reino de Deus. É um perigo. Um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que se debruça na palavra, que pede conselho, que vai atrás daqueles que estão há mais tempo, diz assim: me ensine, me mostre, é assim. E Salomão, ele teve que ouvir aquele que estava indo e que tinha experiência. Ele teve que ouvir o seu pai dizendo: olha, não são seus preceitos, mas são os preceitos que Moisés entregou ao seu povo. Então não é da forma que eu quero, da forma que você quer. Esqueça aquilo que você já vem das trevas sabendo. Isso não vai funcionar no reino de Deus. Às vezes a gente vem com a bagagem pesada das trevas. A gente vem com o nosso coração cheio de verdades, né? Não é assim? Não, eu sei, eu faço. E a Bíblia está dizendo: olha, é necessário ouvir, é necessário atentar-se ao que a Bíblia diz, é necessário atentar-se ao que o povo de Deus diz. Tem gente que não gosta de ouvir pregação, tem gente que não gosta de ler a Bíblia, tem gente que não gosta de uma palavra de instrução. Tem pessoas que quando o pastor disse: filho, eu quero falar com você, ele me lá vem.
Pastor já vai falar um monte de coisa para mim, que isso, que aquilo. Ai, a missionária já vai me dar um sermão que eu não devo me vestir assim, que eu não devo fazer assim, que eu não devo fazer assado. Queridos, é um coração quebrantado que se estabelece o reino de Deus. É num coração ensinável que o reino de Deus ele é implantado. Um coração orgulhoso, o fim do orgulhoso, sabe qual é? É abatido pelo próprio Deus. Não é abatido pelos homens, não. A minha mão ela é leve. Não é abatido pela mão do pastor, não é abatido pela mão do pai e da mãe. A nossa mão é levinha. A nossa mão não pesa nada, meu Deus. Olha, uma mulher de 1,47 m. Qual é o peso da minha mão? Nenhum. Mas a Bíblia está falando que é abatido pelo próprio Deus. A mão do Senhor é muito pesada. Então esse é o segundo princípio que é estabelecido o reino de Deus nas nossas vidas. O primeiro é legitimidade, ler, entender que precisa de legalidade, de perseverança. O segundo é ter um coração ensinável, atento a ouvir, humilde para executar. Amém? E o outro é: eu preciso ser alguém obediente. Amém? É necessário que eu entenda a obediência. Sim, queridos, obedecer. A missionária Thalita, ela falou sobre isso a semana passada. Ela falou sobre obediência. Ela disse: olha, queridos, é necessário a gente ter uma obediência cega. Deus falou, você precisa executar, você precisa fazer. Eu me lembro de uma vez que eu estava, queridos, eu vou falar sobre obediência porque, olha, a obediência ela pega bem nas áreas que a gente tem mais dificuldade. Estou falando de mim, não sei se você vai se identificar. A gente, por exemplo, tem dificuldade para dizimar, para ofertar, né? Para dar do nosso tempo ao Senhor, para dizer: pastor, eu estou aqui, no que é que eu posso servir ao Senhor? Né? Às vezes a gente tem dificuldade para obedecer. E Salomão, ele precisava obedecer. E o princípio que se estabelece aqui, ó: se você seguir, você terá um reino bem sucedido. Às vezes a gente pensa: por que eu não sou abençoado? Ah, mas fulano é abençoado, ciclano é abençoado, eu vejo tanta gente sendo abençoado. Você não é abençoado porque você não obedece. Você é alguém que não tem a obediência como um princípio de vida na tua vida. E a Bíblia, diz que Davi falou para Salomão: se você for obediente a esses conselhos, você será bem sucedido. E eu estou dizendo para você, é um mandamento com a promessa. Se você for obediente a isso aqui, olha, a palavra do Senhor, que de A a Z, do primeiro ao último livro, do primeiro à última palavra, ela revela a Deus. Ela diz quem Deus é e como o seu reino é estabelecido. Então, se você for uma pessoa obediente, querido, você será uma pessoa bem-sucedida. E o quarto ponto, para eu terminar, porque eu não vou me alongar muito. Queridos, o quarto ponto que eu queria ler para vocês está lá em 1 Reis 2,5, está aqui aberto. Também tu sabes que me fez Joabe, filho de Zeruai, e o que fez os dois mandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. E no capítulo 6 ele fala assim: não permitam que eles sejam sepultados em paz. E o princípio é: seja implacável com os seus inimigos. Valéria, quem são os meus inimigos, Valéria? Sabe qual é o nosso pior inimigo, querido? É o nosso pecado. Davi estava dizendo: olha, tira, você sabe o que eles fizeram, tira daí, não deixa eles serem sepultados em paz não, acaba, extermina com eles. A gente quer aceitar Jesus, a gente quer vir para o reino de Deus, levando conosco os nossos pecados de estimação, né? Aí a gente leva o que conosco?
A gente leva aquele pecadinho de mentir, a gente leva aquele pecado de quê? De omitir, a gente leva aquele pecado que, não, na rua eu sou crente, mas em casa eu quase como minha mãe gritando com ela. Então, gente, você conhece teu coração, e a Bíblia está dizendo assim, não, seja implacável com seus pecados, com seus inimigos, porque eles tirarão o reino de Deus de você. Os nossos pecados tomam de nós o reino de Deus. Os nossos pecados tiram de nós a virtude do Espírito Santo. A gente precisa permitir que o Espírito Santo fale conosco e que o Espírito Santo de fato nos ajude a exterminar os nossos pecados, aquilo que é ruim, aquilo que não presta, aquilo que não serve para nós. Queridos, essa palavra, eu sei que às vezes a gente está em casa, a gente fica assim, meu Deus, que palavra, meu Deus. Mas queridos, olha, a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Ele não corrige qualquer um, Ele corrige seus filhos. Ele está falando com você agora, olha, tira esse pecado que está atrapalhando eu reinar sobre você. Esse pecado, ele está te atrapalhando a você prosperar. Esse pecado está atrapalhando você eu dar para você o ministério que eu tenho para você, a identidade que eu tenho para você. E aí você fica, não, mas esse pecado está comigo, não, mas olha, ele está aqui do jeitinho que eu gosto, eu gosto tanto dele, mas ele não me atrapalha. Ninguém nem sabe que ele existe. Pois é, o nosso Deus está vendo, e é isso que muitas das vezes está fazendo a separação entre você e seu Deus. Diz lá em Isaías 59, versículo 1. Que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Às vezes Deus quer te abençoar, Ele quer te tocar, Ele quer te fazer prosperar, Ele quer dar vitória para você, mas o seu pecado está aí, dividindo você do seu Deus. Então seja implacável com o seu pecado. Queridos, não tenham pecados de estimação na tua vida. O reino de Deus não combina com isso. A Bíblia diz que o nosso pecado, ele precisa ser o quê? Um tropeço, uma pedra que nós não vimos e tropeçamos. Não aquilo que eu maquino, planejo e executo. Então, querido, se você tem um pecado de estimação, se você tem um inimigo que você tem deixado perto de você, eu digo para você agora, extermine ele através da comunhão e do relacionamento íntimo com Jesus. Amém? Esse é o quarto princípio. Eu falei que ia falar 3, falei 4. Então eu vou chamar a missionária Thalita aqui para orar comigo. Mas eu queria antes orar por você, por essa palavra. Que os princípios do reino de Deus, eles possam serem estabelecidos em seu coração, estabelecidos em sua vida, na sua mente, para que você de fato esteja com o reino de Deus no teu coração, movendo, mutando, te transformando, causando as mudanças que o Senhor quer para a tua vida, amém? Deus, em nome de Jesus eu oro por essa pessoa que está em casa agora, que ouviu essa palavra. Que nesse momento, enquanto eu falava, ela se identificou de alguma forma. Ela disse, epa, Deus, eu preciso mudar. Pai, que o Espírito Santo faça aquilo que as minhas palavras não podem. A Bíblia fala que é o Espírito que converte, que convence, que transforma as pessoas. Então, Pai, eu peço que teu Espírito Santo possa estar agora indo ao coração dessa pessoa, indo à mente dessa pessoa. Pai, que essa pessoa esteja aberta com humildade para receber aquilo que o Senhor quer transformar e fazer na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, traz ao nosso coração temor ao Senhor. Que o nosso coração esteja disposto a te obedecer e a cumprir os teus mandamentos e os teus princípios. Em nome de Jesus, amém, amém. Aleluias. Queridos, a gente já começou essa série já sendo chacoalhado por Deus. E aí você tem que estar muito certo essa frase na tua mente, que o governo de Jesus, ele não se estabelece em qualquer lugar. É preciso estabelecer, é preciso respeitar princípios.
Não só o fato de que você, eu aceitei Jesus como meu Salvador, que tudo agora vai ser diferente. Não, você apenas deu o primeiro passo. E agora, para você ter o governo dele estabelecido sobre a sua vida, você precisa seguir esses princípios à risca, para você experimentar a cultura dos céus sobre a sua vida. Amém? Então, eu tenho certeza, continue com a gente. Semana que vem, a gente ainda vai continuar nesse tema. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer nas nossas vidas. Nesse momento, nós vamos estar orando pelas famílias. Se você aí que está na sua casa tem algum pedido de oração, se você tem aí alguma foto de alguma pessoa que você quer que Deus toque nesse momento, queridos, pegue essa foto ou pegue esse objeto, pegue aí ou então se você tem seu caderninho de oração, como eu sei que alguns têm em casa, já pegue aí e nesse momento vamos apresentar a Deus. E eu tenho certeza que Deus pode nessa noite fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos orar nesse momento? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós neste momento, nós queremos te agradecer porque o Senhor já tem falado conosco e nesse momento nós queremos nos colocar em posição de intercessores, Pai. Pai, nós intercedemos agora por essas vidas que estão aqui, com seus nomes anotados. Nós intercedemos, ó Deus, por aquelas pessoas que anotaram esses pedidos de oração. Nós pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão em casa neste momento, segurando alguma foto, segurando algum papel escrito com pedido de oração, segurando o caderno de oração, ou até mesmo estão agora com o teu pensamento, com o coração agora voltado para aquela pessoa, para aquela situação que elas precisam da intervenção do Senhor. Pai, nós oramos a Ti porque nós sabemos que só o Senhor pode fazer todas as coisas. Nós clamamos a Ti nesse momento, ó Deus, porque o governo das nossas vidas não está na nossa mão. O governo da vida dessas pessoas não está na nossa mão. O governo da vida dessas pessoas está na Tua mão, Senhor. E nós pedimos agora a Tua intervenção divina sobre cada pessoa. Senhor, traga cura, libertação agora, Senhor, libertação dos vícios. Pai, em nome de Jesus, eu peço para o Senhor, a Deus, que vá de encontro agora no íntimo de cada coração, trazendo cura, Senhor, nos sentimentos, cura na alma, Senhor, cura no coração, cura na mente. Quantas mentes nesse momento, ó Deus, se encontram, ó Deus, em turbulência, se encontram em guerra, e nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que vá de encontro a essa mente agora e traga paz, vá a esse coração e traga equilíbrio a essa alma e traga equilíbrio do Senhor. Deus, em nome de Jesus, não deixe que Satanás se aproveite de nenhuma situação, ó Deus, para fazer arruaça. Nós pedimos agora, Senhor, também, Senhor, pelas vidas daquelas pessoas que precisam de uma intervenção na família. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora, Senhor, restaura o amor entre pais e filhos, filhos e pais. Restaura, Senhor, o amor entre os pais, ó Deus, e seus filhos. Pai, restaura o amor entre os casais nesse momento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi perdido, que tudo aquilo que de alguma maneira com o tempo, ó Deus, trouxe, ó Deus, que tudo aquilo que de alguma maneira, Deus, a mágoa, Senhor, a frustração, Senhor, tampou, ó Deus amado, aquele amor, aquela paixão, Senhor, em nome de Jesus, joga por terra agora, cura, Senhor, as feridas, cura as mágoas nesse momento, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, também por aqueles que se encontram enfermos. Pai, quantas pessoas estão agora, Senhor, no leito do hospital, ó Deus. Pai, nós clamamos a Ti porque só o Senhor tem um nome sobre todo nome, Senhor. O Senhor é o nome sobre todo nome. Senhor, o Senhor é sobre todo nome, ó Pai. Nada pode impedir o Teu agir. Nada é maior do que o Teu poder. Nada é maior do que a Tua presença. Por isso nós clamamos a Ti, porque a Covid-19 não é maior que o Teu nome, o câncer não é maior que o Teu nome, nenhuma doença é maior que o Teu nome. Por isso nós pedimos a Tua intervenção divina agora, nas células, ó Pai, de cada pessoa que nesse momento está passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade. Nós pedimos a intervenção nos órgãos agora, no sistema respiratório. Pai,
em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga o restabelecimento da saúde dos teus filhos, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos pela intervenção do Senhor. Senhor, que vidas que estão desviadas, que vidas que estão afastadas do teu evangelho, Deus, em nome de Jesus, reaviva todas as palavras que essa pessoa um dia já ouviu de ti, todo o amor que um dia ela já teve pelo Senhor, reaviva agora, Senhor, que ela possa ser, ó Deus, liberta agora das cadeias de Satanás, e que ela encontre o Senhor, e que ela encontre salvação no Senhor. Em nome de Jesus nós cremos e assim oramos, Pai. Amém e amém. Aleluia. Queridos, eu quero te agradecer por estar conosco até agora. E que você tenha assim um resto de noite abençoado pelo Senhor. Que você possa compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder. Se você quiser também, assista mais uma vez. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Siga a gente no Instagram. Siga a gente no Facebook. Lembre também de ativar o sininho para todas as vezes que a gente estiver online, você receber aí a notificação e estar com a gente nas programações. Só lembrando que amanhã, 3 horas da tarde, a gente vai ter um tempo maravilhoso de intercessão, adoração e uma palavra profética do Senhor para a tua vida. Então não perca, amanhã, 3 horas da tarde, eu e a pastora vamos estar ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube. Vai ser algo assim sobrenatural, então eu quero que você já vá colocando aí na sua agenda, ok? E amanhã à noite, às 8 horas da noite, eu quero dizer para você que vamos ter uma live no Live Chat, que é a live dos jovens. Vai ser algo extraordinário. Eu não vou falar o tema de amanhã. Você vai ter que estar com a gente amanhã, 8 horas, só quero dizer para você, vai ser algo assim do céu. Então não perca, esteja com a gente às 8 horas. No sábado a gente tem o nosso Pit Stop online. Se você ainda não faz parte do nosso grupo no Zoom, venha estar com a gente. Tem sido dias incríveis. A gente vai começar agora uma série de estudos maravilhosos. E amanhã, no sábado, na realidade, vai ser como ouvir a voz de Deus. Gente, vai ser algo extraordinário no sábado. Então, se você ainda não tem o link, ainda não faz parte, chama a gente no privado do Instagram, do Facebook, ou você pode deixar aí no YouTube também o seu número, qualquer coisa, ou me chama lá. Ou se você tem o nosso WhatsApp, fala com a gente que eu te envio o link para você estar com a gente no sábado, 8 horas. E no domingo, a gente tem o nosso culto, 6 horas da tarde também. A gente vai começar uma série extraordinária. Gente, esse mês, eu vou só dar uma dica para vocês. Vai pegar fogo. Vai ser muito fogo. Então, venha estar com a gente. Amém? Siga a gente aí nas redes sociais e compartilhe aí o link. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus, nesse dia de hoje, possa, e ainda hoje, Deus possa te surpreender com a graça e com o amor dele. Amém? Que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo esteja com você, com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra e com toda a Seve Aracaju, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Somos uma igreja família, comprometida com Deus, firmada no Evangelho, que ama o pecador e que conquistará as nações para Cristo. Deus te abençoe.